O meu propósito com esse vídeo, tá, é apresentar alguns conceitos fundamentais da gestão do capital de giro, mostrar por que ele é tão importante para as empresas, especialmente os pequenos negócios, né? E apontar também quais são as principais falhas que os pequenos empreendedores cometem na gestão desses ativos. Bom, algumas definições importantes, né? Então vamos começar com definição da atividade operacional de uma empresa, né? Uma indústria, por exemplo. O que uma indústria faz? Qual é a sua finalidade? Comprar matérias-primas, transformar esses insumos num produto acabado e posteriormente vender esses produtos. Nessa atividade, a execução dessa atividade requer uma série de recursos que vão ter que ser investidos na aquisição dos insumos e na transformação destes em produtos acabados. Isso é o que se chama de estoques, né? E posteriormente, quando ocorrer a venda do produto acabado, né, normalmente ela ocorre a prazo, né? As empresas tendem a conceder um prazo para os seus clientes pagarem pela aquisição dos seus produtos, né? Esse crédito que é concedido ao cliente também demanda recursos por parte da empresa, né? Então há investimentos tanto em estoques quanto em contas a receber. São esses investimentos, os recursos alocados em estoques e contas a receber, que constituem o capital de giro da empresa. Bom, definidos capital de giro e atividade operacional, eu gostaria de falar agora da importância da gestão do capital de giro. Por que é tão importante que o pequeno empreendedor, especialmente, dedique bastante atenção a esse ponto da gestão? Eu vou trazer para isso alguns resultados, né, de pesquisas que foram feitas, especialmente pelo Sebrae, sobre esse assunto, né? Então, o Sebrae, aqui no Rio Grande do Sul, fez uma entrevista com uma série de empreendedores, aqueles que operavam ainda as suas empresas e outros que tiveram as suas empresas extintas, né? Entre aqueles que ainda operavam, entre as empresas ativas, 1/3 dos entrevistados apontou o capital de giro, ou melhor, a falta de capital de giro, como um dos principais entraves para a gestão dos seus negócios. Entre as empresas extintas, 50% dos entrevistados indicaram que a falta de capital de giro é uma das principais causas para o fechamento desses negócios, né? Esses números, então, revelam a importância, né, da correta gestão do capital de giro para o sucesso, para a perenidade dos nossos pequenos negócios, especialmente. Eu gostaria agora de falar sobre as principais dificuldades, as principais falhas, né, do empreendedor nesse tópico, né, na questão do capital de giro. Primeiro ponto, dimensionar incorretamente o investimento em giro. Segundo outra pesquisa do Sebrae, agora com empresas do estado de São Paulo, né, 39% dos empreendedores não sabiam qual era o capital de giro necessário para iniciar as suas atividades, os seus negócios, né? Então, esse é um problema muito sério, né, porque a incorreta mensuração, dimensionamento do capital de giro impede que eu faça uma correta gestão desses ativos. Bom, o que eu preciso então para dimensionar corretamente o investimento em estoques e contas a receber, os principais ativos, né, ligados ao capital de giro? Estoques, né? Estoques é basicamente o prazo médio de estocagem vezes os custos de produção diários, né? Então, por exemplo, se uma empresa leva, em média, 15 dias entre a compra da matéria-prima até a venda do produto acabado, e os custos de produção diário giram em torno de R$ 600, o investimento em estoque será aproximadamente
R$9.000, o produto de 15 vezes 600. Contas a receber é o produto do prazo médio de recebimento pela receita bruta diária. Então, por exemplo, se uma empresa concede prazo médio aos seus clientes de 30 dias, então o cliente tem 30 dias em média para pagar pelas compras que ele faz com a empresa, e a receita bruta é de aproximadamente R$1.000 por dia, o investimento total em contas a receber, em crédito aos clientes, será de R$30.000. Considerando então estoques e contas a receber, o investimento em giro é de aproximadamente R$39.000, se essas forem as condições de operação desse negócio. Em termos de dados reais, né, as pesquisas do Sebrae, por exemplo, indicam que para uma empresa pequena, né, 1/3 do investimento total fica concentrado nesses ativos, no giro, contas a receber, estoques. Definido, né, a forma correta de mensuração desses investimentos, eu gostaria de passar agora para o segundo grande problema que as empresas enfrentam na gestão desses ativos. A forma de financiamento desses investimentos em contas a receber e estoques, né? Muitas empresas não financiam esses ativos da maneira apropriada. Então, parte desse investimento em capital de giro, estoques e contas a receber, ele vai ser financiado espontaneamente por fontes como fornecedores, salários a pagar, salários e encargos a pagar e impostos a pagar. Ou seja, a própria atividade operacional também gera fontes espontâneas, né? Porque a empresa não paga normalmente à vista pela aquisição de todos os insumos. Ela também tem um prazo para pagar por esses insumos, né? O prazo para pagar a aquisição das matérias-primas, um prazo para pagar o salário dos funcionários, e ela também conta com um prazo do governo para pagar os seus impostos. Então, parte do capital de giro vai ser financiado por esses passivos chamados espontâneos. Na maioria, né, nas grandes empresas, esse financiamento espontâneo, ele representa 60% dos investimentos em giro. Então, os outros 40% é que precisam de alguma outra fonte de financiamento. É aí que entra a correta gestão desses financiamentos, né? Como a empresa deveria financiar essa parte que não pode ser financiada via fontes espontâneas? Para garantir uma boa liquidez, uma boa capacidade de pagamento no curto prazo, a empresa deveria financiar essa parcela restante usando fontes estáveis de longo prazo. Então, o ideal é usar recursos estáveis de longo prazo para financiar o capital de giro. Assim como os ativos fixos, como máquinas, imóveis, né, o investimento em giro, em contas a receber e estoques, é também de natureza permanente. A empresa não pode contar com esses recursos para pagar as contas do dia a dia. Logo, ela precisa de recursos estáveis para fazer o financiamento desses investimentos. Terceira falha na gestão do capital de giro: ignorar o efeito do crescimento do negócio, o crescimento das vendas, sobre o investimento em giro. O que aconteceria se as vendas da empresa aumentassem em 20%? Provavelmente, o investimento em capital de giro aumentaria pelo mesmo montante, os mesmos 20%. Supondo, é claro, que os prazos médios de estocagem e recebimento permanecessem constantes. Então, um crescimento, em vendas se materializará quase que integralmente num crescimento desse capital de giro. De novo, parte desse crescimento do capital de giro vai ser financiado espontaneamente por fornecedores, salários e impostos a pagar.
A parcela restante deveria ser financiada com recursos de longo prazo. E é aí que boa parte dos empreendedores tem dificuldade para financiar os seus negócios, né? O crescimento da empresa. A empresa vai crescendo e muitas vezes não há fontes de longo prazo disponíveis para financiar esse crescimento. E o empreendedor acaba recorrendo a fontes de curto prazo que são instáveis, né? Desconto de duplicatas, empréstimos de curto prazo, que não são os mais apropriados para financiar esses ativos. O ideal é planejar a expansão da empresa. E isso requer, né, prever a captação de recursos de longo prazo. Nós temos linhas disponíveis para capital de giro com prazo superior a 365 dias. Elas, inclusive, né, segundo dados do próprio Banco Central, são mais baratas que outras fontes disponíveis para a mesma finalidade. E outra fonte importante que a empresa deve contar é com a retenção de lucros, né? Talvez uma das principais fontes de longo prazo disponíveis para as pequenas empresas. Com isso, eu encerro esse vídeo. Acredito que eu tenha atendido às expectativas. Muito obrigado.